esse mundo, ele foi criado de forma bem organizada. Se nós formos lá para o Jardim do Éden, nós vamos ver como Deus organizou bem esse mundo. Tudo no seu devido lugar. Tanto que Deus, quando Ele terminou a criação, Ele olha para a criação e se admira e diz: isso é bom. Isso é ótimo. Mas vejam que, depois da rebelião que houve no céu, esse mundo ele se tornou totalmente desorganizado. E uma grande desorganização. Mas Deus não queria que o mundo ficasse dessa forma e Ele não quer. Por isso que a primeira leitura, a leitura de hoje, fala desse grande combate no céu. Celebrar o dia dos arcanjos, Gabriel, Miguel e Rafael, é tomar a consciência de que nós estamos combatendo uma vitória que já aconteceu. Que mistério, né? Nós combatemos algo que já, uma vitória que já aconteceu. Quando Jesus morre na cruz, a vitória acontece na face da terra. Mas só que até que Jesus retorne, que Ele vai voltar, e eu anseio por esse dia, até o retorno dEle, esse combate espiritual, ele continua acontecendo nos ares. Nós não vemos, mas nos ares há um combate muito grande. E os anjos, eles estão combatendo contra esses anjos do mal, que são chamados demônios, que tem como o seu grande que está à frente, o seu general, que é Lúcifer. E que combate é isso? É um combate das trevas com a luz, com os anjos e com os demônios. E por que esse combate? Porque os demônios querem nos destruir. Saiba que é somente por causa disso. O combate que existe nos ares é porque os demônios querem nos destruir. Porque eles vieram para nos matar, para roubar, destruir e matar. E os anjos do Senhor, eles estão nos ares combatendo, para que o Padre José Augusto se salve. Como é que é o seu nome? Isso. Pelo menos a Maria eu ouvi, né? Eu sempre ouço Maria no finalzinho. As Marias ficam sempre para o final, né? Todo mundo fala o nome, aí no final vai Maria. Aí dá para ouvir. Para que a Maria não se perca. Celebrar o dia dos arcanjos não é simplesmente ficar pedindo que a Miguel, ou Rafael, ou Gabriel venha me ajudar por causa disso que eu estou vivendo, por causa daquilo. É muito mais do que isso. É para que eles venham combater numa vitória que Deus já ganhou. Mas que eles precisam também da nossa ajuda. Não sei se vocês sabiam disso. Enquanto os anjos combatem nos ares, nós aqui combatemos também nas nossas orações. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 13, nós encontramos lá um sacerdote, que ele estava diante do Santo dos Santos, oferecendo a fumaça do altar, como um perfume, e elevando a sua oração para o céu. Qual era a oração que estava no coração dele? Ele era casado, os sacerdotes judeus eles casam, então vamos distinguir bem isso, né? O cristão, o católico do judeu. Ele era judeu, ele era casado com Isabel. No coração dele existia o grande desejo de ter um filho. Eles não conseguiam ter. E naquele momento que Zacarias, esse sacerdote, estava lá oferecendo, de repente o anjo Gabriel vem. E o anjo Gabriel diz o seguinte para ele: a sua oração foi ouvida. Você terá um filho. Ele duvida, fica
surdo, fica mudo. E ele ficou mudo até porque ele não tinha acreditado. Aí o anjo Gabriel diz assim: olha, eu sou um dos anjos que está diante de Deus, que está na presença de Deus. Ele veio ouvir a oração. No livro de Tobias, na verdade deveria ser o livro de Tobit, não Tobias. Porque conta a história, na verdade, do pai de Tobias. Que ele ficou cego por causa das fezes, das aves que caíram nos olhos dele. Então ele passou por um momento de prova muito grande. Porque ele era um homem bom, fazia tudo que era bom. De repente ele se encontra nessa situação. Ele pensava até que ele ia morrer, ele dá os conselhos para o filho Tobias. E chega um momento que ele vai rezar, ele começa a rezar, ele reza. E em seguida outra mulher, que ela não estava dando muito certo no casamento dela. Sempre que ela casava, o marido morria. Morria um, morria outro, morria outro. Ela já estava que não aguentava mais, se põe em oração também. Reza. E as duas orações, tanto a de Tobit, o pai de Tobias, como a de Sara, ela sobe e de repente um anjo vem. E ele diz a mesma coisa: as suas preces foram ouvidas. Eu sou um dos anjos que se encontra na presença de Deus. Isso aí está no capítulo 3 do livro de Tobias. Ele vem. A mesma coisa Daniel, capítulo 10 do livro de Daniel. Daniel também entra na situação também de rezar pela nação. Porque os judeus estavam escravos. Estavam na Pérsia. E Daniel não estava compreendendo o que estava acontecendo. Aí Daniel, ele entra na batalha e começa a rezar. Ali no capítulo 10, já no versículo 1º, 2º, conta que ele fez jejum e muita oração. E de repente ele tem a visita do anjo Miguel. Veja, eu falei de Gabriel, falei de Rafael, e agora é Miguel. Miguel aparece também para ele. Mas antes ele teve que fazer muita oração e muito jejum. E ele aparece para Miguel, ou para Daniel, dizendo o seguinte: a sua oração foi ouvida. Eu sou um daqueles que está diante da presença de Deus. Quando a sua oração sobe, os anjos de Deus descem para combater junto conosco. E ele vem dizer o seguinte: a sua prece foi ouvida. A nossa oração sobe para Deus e Deus envia os seus anjos para dar a boa notícia. Porque enquanto isso eles estão combatendo lá. Eu estou falando tudo isso porque hoje nós precisamos, durante o dia, ter essa consciência. Nós estamos combatendo junto com os anjos pela nossa salvação. Pela salvação dos nossos, pela conversão dos nossos, pela conversão da nossa nação. Nós estamos prestes aí. As eleições estão às nossas portas. Sabia que nós precisamos pedir o auxílio dos anjos para que eles possam combater no céu, em defesa do nosso país? Hoje na nossa adoração, nós estávamos lá rezando e nós lembrávamos do anjo de Portugal. Ele apareceu justamente no momento que Portugal estava precisando. E o anjo apareceu para aquelas 3 crianças. E ele apresentou-se dizendo como: eu sou o anjo de Portugal. Isso significa o quê? Em cada nação existe um anjo que protege. Às vezes até se perguntam se esse anjo que chegou lá, se não seria até mesmo o anjo, o arcanjo Miguel que chegou. Nós precisamos nesse dia combater e pedir a Deus pela nação brasileira. Gente, olha quantas coisas que vêm acontecendo no Brasil, que às vezes a gente pensa até assim, que é coisa natural.
E não são coisas naturais. Quando eu estava lá na Terra Santa, enquanto eu estava lá numa boa, e o pessoal dizendo, né, que lá estava acontecendo guerra e tudo mais, eu não estava vendo nada, porque são lugares de conflitos. Eu estava rezando pelo Brasil por causa daquelas coisas que estavam acontecendo em São Paulo. Aí eu dizia assim, estou mais seguro aqui do que os brasileiros em São Paulo. Olha quantas coisas que vêm acontecendo. Rebeliões aqui e rebelião lá. Quem é que se rebelou contra Deus? Senão o outro. E nós precisamos rezar para que essas coisas possam melhorar no Brasil. Olha quantas brigas no Brasil para defender a legalização do aborto, que vai contra os princípios de nosso Senhor, não matar. E estão querendo legalizar. Percebam as coisas que vêm acontecendo na nossa nação brasileira, questões da nossa própria religiosidade, pessoas que recorreram à justiça para tirar o crucifixo de um determinado local. Não se pode deixar um crucifixo nas nossas casas e no nosso local de trabalho, por quê? Nós não somos livres? Onde está a liberdade nossa? A liberdade de expressão religiosa. Tirar o crucifixo, aí depois vem a tirada da Bíblia, quem sabe. Como se existem tantas intenções de tirar Nossa Senhora Aparecida de ser a padroeira do Brasil. As coisas vão entrando assim. Olha a guerra que está existindo dentro da nação brasileira, dentro do nosso país. E que nós precisamos pedir a defesa dos anjos. Nesse capítulo 10 do livro de Daniel, que eu acabei de falar, você sabe por que foi que Daniel chegou para ouvir as preces de Daniel? O povo judeu estava escravo, tinha sido exilado, ele estava na Pérsia. Ciro dominava. E já estava na hora do povo voltar, mas o povo estava acontecendo algo que não permitia que eles voltassem. Aí Daniel começou a rezar, e ele faz todo esse jejum. Aí Miguel aparece para ele, e vem dizer para ele, olha, eu ouvi a tua oração, mas eu vim aqui, sabe por quê? Porque o príncipe da Pérsia, quando ele usa a expressão príncipe da Pérsia, depois vocês leiam o capítulo 10 de Daniel, quando ele diz príncipe da Pérsia, ele está dizendo, o demônio da Pérsia não quer deixar que vocês se livrem, porque assim como existem anjos que estão ali tomando conta da nação, existem demônios também que estão ali interferindo para que o mal prevaleça e a salvação não aconteça. Então o príncipe da Pérsia estava lá. Aí Miguel diz assim, olha, mas Deus ouviu a sua prece. Só que tem uma coisa, agora eu estou subindo para combater. Ele diz, agora eu vou combater contra o príncipe da Pérsia. Olha o combate. Enquanto Daniel rezava, enquanto Daniel intercedia, Miguel saiu da presença dele para combater e para destruir o príncipe da Pérsia, o demônio da Pérsia, que estava querendo destruir o povo. E no finalzinho, Daniel vai dizer assim, só Miguel poderia fazer isso. Só Miguel, gente. Só os arcanjos poderão defender a nossa nação brasileira nesse grande combate, aonde espíritos do mal estão rodeando a nação brasileira, para que a nação brasileira seja destruída, para que ela não seja reconhecida como uma nação cristã. Talvez vocês aqui não entendam o que significa dizer que o Brasil é um país católico, mas quem está fora entende. Quando eu morei lá em Israel, eu percebia um pequeno grupo de cristãos lá que tem. Pequeno grupinho ali, ó, que estão lá
para que a semente do verbo do cristianismo possa continuar lá em Israel. E assim em outros lugares também. Nós precisamos nesses 3 dias recorrer aos arcanjos, para que os arcanjos venham defender, para que a nação brasileira ela possa continuar sendo conhecida no mundo como uma nação realmente cristã, não uma nação pagã, aonde se tira a liberdade de se falar de Jesus Cristo, aonde se tira a liberdade de se pregar o evangelho nos lugares onde devem ser pregados, porque Rafael ele veio trazer a grande notícia da face da terra. E qual foi a grande notícia que ele veio trazer? O Filho de Deus virá no meio de nós, o Filho do Senhor. Imagine, né? Quem será que é o príncipe do mal que está querendo reger o Brasil, para que não se reconheça que aqui Jesus Cristo impera e Jesus reina, para tirar Jesus Cristo das nossas escolas, para tirar Jesus Cristo das nossas casas, para tirar as redes católicas. Vocês estão vendo o que significa hoje rezar pela nação brasileira, pedindo a intercessão dos arcanjos? É pedir pela nossa salvação. Não vamos ficar pedindo por coisinhas, não. Vamos pedir por aquilo que é necessário, porque depois a coisa piora e fica difícil para todos nós. Vamos ficar em pé. Não sei se você entendeu a mensagem do que eu quis trazer, mas quero pedir para vocês que no dia de hoje, assim como Daniel se pôs em oração e Miguel veio para destruir o príncipe da Pérsia, que os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e toda a corte celestial venha defender a nossa nação brasileira. E defender a nação brasileira significa defender você, defender os seus. Ergamos os nossos braços e vamos interceder um pouco. Interceda, pedindo a Deus a graça que os anjos defendam a sua família, que os anjos defendam você diante de Deus, diante da situação que você passa, mas que os arcanjos defendam o Brasil, defendam a nação brasileira de todo e qualquer tipo de paganismo, de legalização, de morte. Que o Brasil seja defendido pelos arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel, para que tudo no Brasil chegue a melhoria, como a gente muitas vezes pede, um salário que seja realmente justo para todos nós, uma nação onde se poderá dizer também que Jesus Cristo é o Senhor da nação brasileira, que a Virgem Maria é a nossa mãe, intercede por nós. Vem São Gabriel, vem São Rafael, vem São Miguel, venha nos defender, venha nos proteger. Vence Brasil, que a vitória seja do Senhor Jesus nesta nação brasileira. Vence Brasil. Santos anjos do Senhor, rogai. São Gabriel,
rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Rafael. Rogai por nós. Amém.